continuidade daquele assunto de domingo passado. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Por isso mesmo que Jesus vai voltar, que nós devemos estar precavidos, preparados, porque senão a gente fica aqui, porque as pessoas, as igrejas, um monte de igrejas estão pregando muito as bênçãos aqui, alguém dizendo, vai na televisão, vai na internet e fala que Deus é obrigado, se Ele é Deus, se Ele é poderoso, Ele é obrigado a dar bênçãos materiais para nós. Isso é uma grande mentira, viu, irmãos? Deus é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele não é obrigado a nada, viu? Deus não é obrigado a nos abençoar, porque na verdade já nos abençoa pelo o seu caráter de Criador, de sustentador. Mas eu levantar minha voz perante Deus e dizer que Ele é obrigado a me abençoar é muita prepotência e falta de respeito ao meu Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 12 de Hebreus, o versículo 23 a seguir. Glória a Jesus. Nós podemos ler a Bíblia, irmãos? Amém? Diz o texto sagrado: e igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Vamos voltar para o verso 22. Mas tem chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, quer dizer, não recuseis a Deus. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos devíamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo de nós um reino inabalável, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Podeis tomar assento. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Justamente por isso, da volta do Senhor Jesus, Ele que é mediador de uma nova aliança, Deus fará outra vez abalar não só apenas a terra, mas os céus também, porque Deus purificará os céus, porque o pecado não começou na terra, mas começou nos céus. Então Deus removerá o antigo, removerá tudo isso, terra, céus, e fará tudo novo, e dará para os justos, aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso me alegra demais, viu, irmãos? Glória a Deus. Então nós estivemos falando aqui no domingo passado sobre a excelência, eu adicionei para os irmãos aqui sobre excelência, nobreza, eu acho que os irmãos entenderam bem o que nós queríamos fazer ou falar, mas nós queremos falar mais alguma coisa sobre o crente excelente. Excelente é alguém de qualidade, é aquilo que é bom, é aquilo que, digamos assim, dentro desse ponto de vista, está acima da média. Alguém que é excelente, certo? Alguém que está acima da média, alguém que tem conhecimento, alguém que é graduado, alguém que é ilustre, alguém que é estudado, e nós não podemos deixar de ser estudado, nós não podemos deixar de ser graduado na palavra.
Amém, irmãos? Mesmo fala, pastor, mas eu só tenho a 4ª série. Mas você é graduado na palavra. Por isso que crente precisa de estudar a palavra, né? Nós temos que ter conhecimento na palavra. Nós temos que ser ilustre. Alguém, né? Alguém que está acima da média. Deus nos vê assim. No capítulo 6 de João, o versículo de número 44 diz assim: olha, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Jesus falou isso. E no versículo 37 ele diz assim: e aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Olha, irmãos, o que eu quero passar para vocês é a posição de um cristão diante do mundo e diante de Deus. Então Deus me vê como alguém muito importante. Entretanto, eu não considero, eu não consigo ver Deus me achando importante, mas Deus acha sim, e a prova disso foi a morte do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Aleluia. E aqui no texto diz da Assembleia Universal, né? Assembleia Universal. Universal é que está no mundo todo. A igreja do Senhor Jesus, ela está no mundo todo, né? Ela é uma igreja mundial. Hoje tem interessante, né? Porque os homens, os grandes, né, procuraram colocar nomes nas igrejas, né? Eu acho que eu vou arrumar um nome para mim mais ou menos desta natureza. Eu acho que eu vou colocar a Assembleia de Deus Global, porque nós já temos a internacional, nós já temos a mundial e nós temos a universal. Quem sabe eu coloco a Assembleia de Deus Global, né? Porque eu fico maior do que eles, não é assim, irmãos? Não é porque hoje as pessoas eles estão diminuindo, né, do ponto de vista ministerial. Antes, né, o pastor do ponto de vista ministerial era o que tinha uma posição maior no sentido de ministério, mas menor no sentido de servir, né? E aí ele achou que estava com o pastor, aí criou o bispo, né, e tal, e agora tem apóstolo. Daqui um dia vai consagrar Jesus Cristo, irmão, mas vai dar muito certo, não, né? Então já temos a mundial, temos a universal, temos a internacional, e agora, quem sabe, nós colocamos a global, né? Igreja global, Assembleia de Deus. Quem concorda, diga amém. Não concorda. Então, negativo, irmão, não concordou, nada disso. A igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Justo é aquele que está em Cristo, que é justificado em Cristo. Então a igreja do mundo inteiro, né, dos quais é composta de justos, porque a Bíblia diz, o texto que eu gosto demais, Romanos 5, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós nos gloriamos nisso, e não somente nisso, mas gloriamos até mesmo nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Então, aos justos que estão arrolados, o que é arrolar? É escrever, né? Aquele que foi achado escrito no livro da vida, esse tem a vida eterna, mas aquele que não foi achado no livro da vida, o seu nome escrito no livro da vida, será lançado naquele lugar. É assim que a Bíblia ensina. Mas aqui, a igreja do Senhor Jesus, dos justos aperfeiçoados, através de Cristo, justificado através de Cristo, arrolado nos céus. Então o livro da vida está escrito lá, todos aqueles que estão esperando o Senhor Jesus Cristo e que subirá com Ele na sua vinda. Mas a verdade é que nós estamos vendo por esse mundo afora, pregando as bênçãos aqui, e Jesus vem, e os crentes vão ficar aqui milionários, mas nós bilionários, porque a nossa herança não é aqui, mas é na glória. Porque isso aqui, irmãos, a Bíblia diz que está reservado, capítulo 2 de Pedro, que está reservado, 2 Pedro, para ser queimado. Os céus e a terra estão reservados como tesouro para ser queimado. Então os crentes milionários, né, que ficaram aqui, que colocaram o coração aqui, estarão com os seus bens queimados e não subirão para a glória, mas somente aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem está esperando Jesus, diga amém. Amém.
Maravilha, né? Esperando Jesus é a melhor coisa que tem, irmãos. Antigamente não, né? Há 30 anos atrás, os crentes não dormiam sem fazer concerto com Deus, certo? Todo dia ajoelhava, orava e falava: se o Senhor voltar e eu ainda estiver dormindo, por favor, não me deixe aqui, certo? Nós tínhamos esse cuidado para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Então, olha, tende cuidado, não recuseis os que falam. Não pode recusar aquilo que está falando, aquilo que eu estou pregando, que a Bíblia está falando conosco. Não recuseis, porque, irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Nós não podemos recusar esta palavra, ela é digna, ela é de toda aceitação. Aleluia. E diz mais: pois não se escaparam aqueles que recusaram a ouvir. Todos aqueles que não deram atenção na palavra de Deus não escaparam, tanto os antediluvianos como também Sodoma e Gomorra e outros mais. Todos aqueles que não prestaram atenção, que não deram ouvido à palavra de Deus, não acreditou nos profetas, pereceram. Eles eles foram um exemplo para que nós possamos seguir e olhar o certo e o errado, para que nós não venhamos a ficar na volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Aleluia. Reverência e temor, servindo a Deus de forma agradável, viu? Com reverência e temor, certo? O que é reverenciar? É o respeito que nós temos que ter diante daquele que criou os céus e a terra. A consideração, é o que eu disse aqui para vocês no domingo passado. Diante da justiça, diante do juiz, você até congela as mãos, fica com as mãos frias, de medo de falar com o magistrado. Imagina com o Senhor juiz dos juízes. Nós iremos, a Bíblia diz que nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Então nós seremos chamados nome por nome e compareceremos perante Ele. Então não vamos recusar a palavra. Aleluia. Olha aqui, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor, sabendo que o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Olha, irmãos, nós estamos acostumados há uns 20 anos para cá a só ouvir palavras que Deus é bonzinho. Mas eu vou falar um negócio para vocês hoje e vocês vão ficar escandalizados comigo. Deus não é bonzinho, Deus é bom. Aleluia. Mas Ele não é bonzinho, viu, irmãos? A palavra, ela é a medida certa, ela vem na medida correta, certo? Deus passa a régua, como eu já falei aqui. Nós estamos num nível mais elevado, as pessoas que aceitam Jesus como Salvador. Então Deus fará justiça de acordo com aquilo que nós praticamos. Nós temos ouvido, só ouvido: Deus é bonzinho, Deus é isso, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, e etc. Não, o nosso Deus é um fogo consumidor. Alguém deu aqui, se os anjos que pecaram contra o Senhor, eles não foram perdoados, porque não tinha nem jeito de perdoar, porque eles não é carne, mas transformaram em demônios. Eles foram lançados da presença de Deus. Então, se os anjos, se Satanás, que era uma espécie única, pegou contra Deus e foi lançado de lá, como a Bíblia diz, Hebreus capítulo 2, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se os anjos pereceram, se os antediluvianos, aqueles que viveram no tempo do dilúvio, ou antes do dilúvio, pereceram, se os de Sodoma e Gomorra pereceram, se muita gente tem perecido, por que nós? Será que nós seremos ou somos melhores? Não, a palavra de Deus, ela vai se cumprir radicalmente. Quem crê, diz amém. Glória a Deus.
Eu quero ler alguns textos com os irmãos, para que nós possamos entender o que Deus realmente está querendo de nós. Quero ler em Gálatas, os irmãos só ficam ouvindo, aí deixa que eu leio, para que os irmãos entendam bem. Diz assim: mas a Escritura, quem está ouvindo, diga amém. O que é a Escritura, irmãos? É a palavra, Escritura. Quando, às vezes você, deixa eu explicar isso aqui para você entender melhor. Porque, por exemplo, quando você tem um imóvel, né, você tem um imóvel, você, para a posse dele, você torna-se dono dele, de fato e de verdade, de acordo com a justiça. Você tem que ter o quê? Uma escritura, e essa escritura é registrada, não é assim? Ela é registrada e você é dono de fato e de verdade, óbvio, né? Aqui tem gente que mexe com isso e sabe muito mais do que eu, mas eu estou dizendo que a escritura é um documento legal. Então a Bíblia, ela é um documento legal, assinada, ela foi feita pelo homem, né? Escrita pelo homem, mas inspirada por Deus, viu? Então a Escritura é a Bíblia. E quando nós lemos aqui sobre a Assembleia é um conjunto de pessoas com um objetivo único. Qual é o nosso objetivo aqui? Nós somos uma Assembleia, por isso nós chamamos a nossa igreja de Assembleia de Deus, né? É um conjunto de pessoas que estão reunidas aqui para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Somente Ele é digno de honra e de glória e de poder e majestade, e nós apenas somos adoradores de Deus. Amém, gente? Então vamos ver. Mas a Escritura encerrou, quer dizer, colocou tudo sob o pecado. Certamente, coloca aqui e encerra, fecha a porta, cerra a porta. Não é serrar de serrote, não, é fechar. Para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Viu? A Escritura encerrou todos nós debaixo do pecado, para que, né, segundo a promessa de Deus, nós pudéssemos ser salvos através de Cristo. É por isso, irmãos, que quem não aceita Jesus como único e suficiente Salvador, não tem jeito de ser salvo de maneira nenhuma. Não tem como. Ele é que é o autor da grande salvação. Naquele dia muitos ficarão decepcionados, porque tem, né, adorado homens e até animais. Mas, olha aqui, antes que viessem a fé, estávamos sob a tutela da lei e nelas encerrados. Quer dizer, nós seríamos debaixo da tutela, do poder da lei, certo? E nós estávamos ali e seríamos julgados segundo a lei. E a lei manda assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Nós estávamos debaixo da tutela, do jugo, da lei, não tinha escapatória. Para que essa fé de futuro haveria de revelar-se. Por isso que Jesus, na Santa Ceia, ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aleluia. Então aquela velha aliança, o Velho Testamento, ele foi abrogado, e agora Deus estabeleceu um novo contato com o homem através do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio é um condutor, certo? É um caminho. A lei nos serviu para conduzir-nos a Cristo. A lei serviu apenas para revelar a nós o nosso pecado, mas ela não tinha o poder de tirar o pecado. Então ela nos conduziu. A lei é a exigência, digamos, máxima de Deus a respeito da nossa santidade, mas ninguém deu conta. Aí vem a graça. Jesus cumpriu a lei e morreu, e através da graça dele agora eu sou salvo. Aleluia, glória a Jesus. Vamos mais. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas vindo a fé, já não permanecemos
permanecemos subordinados ao condutor, ou à lei. Vindo à fé, não estou mais subordinado às questões legais, certo? Porque hoje é uma nova aliança. Porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui eu entro no assunto agora. Olha, mediante a fé, agora nós somos filhos de Deus. Eu estava lá no Tremendão, lá no Triunfo, pregando lá na quarta-feira, no culto familiar. Estava falando a diferença entre criatura e filho. A criatura é o que é criado, o filho é algo que é gerado. E a Bíblia diz que nós fomos gerados em Cristo para uma nova vida, certo? Até se tem um exemplo desse violão. Então, a pessoa que fez esse violão, ele foi o criador do violão. O violão não é filho dele, ele não gerou o violão, ele criou o violão, fez o violão. Assim também as pessoas, todas foram criadas por Deus, mas quando nós aceitamos Jesus, aí nós somos gerados, é uma nova vida, é o chamado nascer de novo. Lá no capítulo 3 de João, Jesus falou para Nicodemos: aquele que não for gerado outra vez, não pode ver o reino de Deus. Então todos aqueles que é gerado em Cristo se torna filho, e filho herda, mas o criado não herda, não é verdade? Só os filhos que herdam. Ele tem a sua assinatura, certo? Ele tem o seu testamento. O criado não, ele é apenas um empregado que é criado ali, certo? Não é verdade? Então, agora não, nós somos excelentes filhos de Deus, aleluia, né? O versículo eu gosto muito, no capítulo 3 da Epístola de Pedro João: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então Jesus é bom, aleluia. Diz mais: olha, todos nós somos filhos de Deus, aqueles que aceitou Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Esse batismo aqui não é o batismo apenas de água. Esse batismo é você estar em Cristo, porque batismo significa mergulho, é você mergulhar nas promessas de Deus, é mergulhar nas Escrituras, é mergulhar em Deus. Então nós que fomos batizados em Cristo, certo? Nós somos filhos de Deus, né? Nós nos revestimos de Deus. Então o crente, ele é revestido. Antes nós estávamos sem o revestimento do Espírito Santo. Aí nós vestimos a vestidura de Deus, e é por isso que nós somos salvos. Quem está entendendo, diga amém. Quem está atencioso me ouvindo, diga glória a Jesus. Destarte: não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um. Diga comigo: um em Cristo Jesus. Repete comigo assim: eu sou um com você em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu tenho uma posição agora superior. Eu sou herdeiro, eu sou um em Cristo. Aí a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro com Cristo. O que é co-herdeiro? Herda junto. Então a Bíblia diz, nós vimos aqui no domingo, que foi dado a Jesus um nome acima de todo nome, lá no capítulo 2, lá de Filipenses. Acima de todo nome, ele herdou todas as coisas. Ele chegou para os discípulos após a ressurreição e falou assim: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Então agora eu sou co-herdeiro, eu herdei com ele, irmãos. É por isso que os próprios anjos terão que submeter ao nosso julgamento. Sabia disso? Eu vou ler para vocês daqui a pouco. Nós somos excelentes. Nós não podemos ficar no nível de baixo. Nós temos que ficar de primeira classe. Amém, irmãos? Nós não viajamos nada da segunda classe. Somos de primeira classe. Fala: eu sou de primeira classe em Cristo Jesus.
Maravilha, né? Ah, mas isso então significa que nós é melhor do que os demais? Do ponto de vista bíblico, quem aceitou Jesus, revestiu de Jesus, ele é sim, ele é salvo, ele está em uma posição mais elevada. E ele é só salvo porque ele aceitou Jesus, ele se revestiu de Cristo. E aí sim, ele é salvo. Aleluia. Mas nós vamos ler mais. Então, irmãos, nós os crentes somos de nível superior, um nível mais elevado. Nós estamos em Cristo. Todos nós, não importa se é escravo, se é liberto, se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é amarelo, se é vermelho, todos nós somos. Que número é esse aqui? 1. Todos nós somos um em Cristo. Povo de Deus, Assembleia dos Primogênitos. Que coisa boa, né? Acho que eu vou colocar o nome na igreja, Assembleia de Deus dos Primogênitos, né? Fica bom. Irmãos, por que primogênito? Porque o primogênito era o herdeiro principal. Simplesmente ele recebeu o dom dos demais. Então nós somos da Assembleia de Deus dos primogênitos. Aleluia. É que vem primeiro, é que recebe mais. Amém, irmãos? O que vocês acham? Coloca lá a Assembleia de Deus dos primogênitos. Fica bom, não fica? Já tem, né? Aleluia. Então, irmãos, nós somos um em Cristo Jesus. Eu posso continuar lendo, irmão? Sério mesmo? E se eu ler aqui agora, o negócio é gravar. Posso ler, irmão? Vocês acreditam na Bíblia? Eu vou ler. Só Jesus Cristo mesmo, né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom, né, irmãos? Posso ler? Nós estamos falando de pessoas que têm um nível mais elevado assim, pessoas excelentes, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, revestidos de Cristo. Em Cristo nós somos herdeiros de todas as coisas, não daqui, daquelas de lá, certo? Estaremos, tudo aquilo que ele herdou do Pai é nosso também, em Cristo, pela fé. Não vem de obras, como eu li lá no capítulo 2 de Efésios, no domingo passado. Não é de obra, mas é pela fé. É óbvio que pela fé ela nos reveste das vestiduras de Cristo. Nós temos que ser santos. Mas diz assim: essa palavra aqui, irmãos, como eu não tinha terminado, e a Railane me procurou, até eu fui para o Mato Grosso, né? Eu fui no domingo, até sexta, eu cheguei ontem, né? Andei quase 1.800 quilômetros, e eu falei, não, mas eu vou terminar minha palavra lá, né? E só posei e fui buscar a Michelle, cansativo, mas você sabe que eu estou até fortinho ainda, certo? Viajar 2 dias, o dia todo, né? Eu achei que eu não estava assim tão jovem assim, estou até jovem, viu, irmãos? Amém. Vou ler. Eu vou ler o texto, vocês prestem atenção. Como que tem que ser os salvos, os que têm excelência? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o irmão, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Quem é santo aqui, diga amém. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quem vai julgar o mundo, irmão? Quem é os santos? Quem é o santo? É a igreja? Pode responder, irmão. É nós. Tem que ser nós. Quem é santo? É o lá que vai estar lá na parede lá de Paulo, Santo Paulo? Não, né? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Já pensou? Que bênção! Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos,
constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Uma pergunta. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir, preste atenção, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Quer dizer, quem vai pagar vai te dar o prejuízo. Aí o irmão me deve, e aí eu vou levar para a justiça. Irmãos, aí Paulo fala assim, por que você já sofreu tanto? E vocês sabem que eu já levei tanto prejuízo na minha vida? Moral, sem dever, financeiro, sem dever, e até mesmo espiritual, você fica meio. É na igreja. Eu vou entrar na justiça diante dos incrédulos? Certo? Será que não tem sábio aqui na nossa igreja? Certo? Para a gente julgar essas coisas. Então, irmãos, vamos prestar atenção no que eu quero falar aqui, o que a Bíblia quer falar. Por que não sofreis o dano? Já sofri o dano. Olha, para não dar escândalo, então, olha, se eu tenho 1 milhão, não vou entrar na justiça, eu vou viver a minha vida em paz com Deus. Não é assim, irmãos? Mas justíssimo é coisa comum no nosso meio. O pastor entra na justiça contra pastores, contra a igreja, contra a convenção. Inclusive a nossa convenção agora foi decidida agora semana passada. Teve a eleição, votei, certo? E foi para a justiça. Agora que a justiça deu lá a liminar e o presidente tomou posse. Essas coisas têm ocorrido na igreja. É sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas diz mais, quem pode dizer amém? Amém. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. 2 pontos. Escuta bem. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, e nem sodomitas. Efeminados e sodomitas, vocês sabem o que é isso? Sabe? Todo mundo sabe? Vocês que sabem, né? Efeminados e sodomitas. Essas marchas aí que tem em São Paulo aí, ó. 3 milhões de pessoas, desse povo aí. Olha, vamos ler de novo. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos. Você sabe o que é avarento? Sabe? É aquele que ama o dinheiro mais do que até a própria vida dele, certo? É aquele que não gosta de forma alguma, né, de dar a mão para o irmão, ou que seja para a igreja. É aquele que tem o dinheiro como um Deus. Esse é o avarento, certo? Deixa de comer porque tem que colocar na poupança, tem que comprar fazenda e deixa os filhos passar fome, né? E não coopera para a gente viver em harmonia. Olha aqui, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizente. Repete a palavra comigo, maldizente. Porque bêbado eu sei que no nosso meio não tem, né? Não tem bêbado, mas maldizente não pode ter. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós. No passado vocês foram, nós fomos, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Posso continuar ali? O tempo é porque não dá, né? Eu tenho que fazer outro culto para mim continuar, viu? Todas as coisas me são lícitas. No culto das irmãs, vai não deixar, né? Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele.
Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Jesus Cristo foi ressuscitado porque o corpo dele era santo. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É através do corpo. Mas Deus não disse que é o coração? Não tem essa doutrina? Glorificai a Deus através do vosso corpo. Como é que funciona isso, pastor? Posso continuar lendo? Posso? Então vamos lá para Pedro, né? Já foi lido. Deus é fiel, né, irmão? Deus é fiel mesmo? Vamos continuar lendo aqui. Já tenho 5 minutos para me ler aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, quando não era crente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor diante ou durante o tempo da vossa peregrinação, enquanto estiver vivendo aqui, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado o vosso fútil ou vil procedimento que vossos pais vos legaram ou deixaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, por amor de nós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Aleluia. Vamos ler mais. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. A palavra de Deus é a Escritura, sim ou não? Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada. O tempo não dá. Depois vocês me dão outro culto, porque eu não cheguei lá no assunto ainda que eu preciso de ler aqui no capítulo em Pedro. Eu vou deixar vocês com gostinho na boca. Amém, irmãos? Não vou ler mais. Eu acho que já pode botar, mas já é 9 horas, é quase 9 horas. Então eu vou deixar vocês com gostinho na boca. E quando o Deus me der a oportunidade para mim continuar, eu vou continuando essa leitura aqui, irmãos, porque nós estamos tratando como pessoas excelentes, pessoas que têm um nível excelente, que as pessoas olham para nós e falam assim: eu queria ser daquele jeito, eu queria andar daquele jeito, certo? Eu queria ser bonito, que nem o pastor Mauro, desse jeitinho, viu, irmãos?
Não é bacana um negócio desse, né? Pessoa olhar assim, eu queria ser bonito, meu pastor, né? Eu fico muito alegre, mas eu vou deixar vocês com um gostinho na boca. Se quiser, vem aqui no outro domingo, me dê a oportunidade, eu termino, eu prometo para vocês esta palavra. Amém? Posso terminar? Aleluia. Então, irmãos, nós vamos terminar. Deus abençoe vocês, viu? Põe na sua cabeça, eu sou uma pessoa excelente. Mas isso não significa que você vai passar perto do outro camarada. Sou excelente, olha. Não. Você vai ver cair, vai pegar, abraçar e vai ajudar. O excelente é que faz isso, né? O que faz isso é o ignorante, mas nós somos excelentes, filho de Deus. Vou tirar a oferta, né? Via desse, se não fosse isso, vê se eu tenho dinheiro aqui, irmãos. Aí no Mato Grosso acabou com o meu dinheiro, rapaz. Botei aqui, ó. Deixa eu orar para você. Vamos de pés, irmão, nós já termina também. Enquanto você oferta, eu vou orar aqui para Deus te abençoar. Não seja avarento, viu? Nós não pode ser avarento, viu? Pai Santo, em nome de Jesus, eu abençoo os irmãos que estarão ofertando. Ajude, meu Pai, esses irmãos, ajude todos nós, para que nós possamos ofertar, que nós não sejamos avarentos em relação à obra do Senhor e nem em qualquer sentido da vida, que nós possamos contribuir com a sua obra. E o Senhor, pela promessa do Senhor, o Senhor pode nos abençoar muito mais ainda quando isso é feito de coração. Eu abençoo os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esta é a oração da oferta, irmão. Olha, irmãos, é o seguinte: na terça-feira, com o dia ensino, né? Quarta-feira nós vamos, né, os irmãos que quiserem ir comigo, nós vamos cooperar lá na casa dos pastores, daquele casal que teve aqui naquela quinta-feira passada, viu o pastor, não lembro o nome dele, mas nós vamos lá, vai lá em Curitiba mesmo. Gostou da gente, eu gostei dele também, vamos lá, uns 5, quem sabe até 10 irmãos cooperar comigo lá, né? Olha, irmão, quinta-feira, terça-feira também, assim, eu sei que é férias e etc, o pessoal tem gente que está viajando e tal. A escola também, a escola bíblica, né? Nós temos que lembrar que está tendo escola bíblica, viu, irmãos? Tem escola para trás das crianças. E você também. O assunto é qual o assunto, Fabrício? O assunto? Quase o assunto que o senhor está falando. Está vendo, irmãos? Excelência do Cristo. A excelência da palavra, certo? A palavra ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então ela é divinamente inspirada. Nós precisamos de aprender. Por que os crentes hoje só estão em campanha, em riqueza? Falta de conhecimento da Bíblia. Vai nessas igrejas aí e vê se prega desse jeito aqui. Não estou gloriando não, mas se eu não pregar isso aqui, vai ser me cobrado lá agora, viu? Então, irmãos, quem é excelente aí, diga amém. Sexta-feira, culto de oração, certo? Então, uma maravilha. Tem dia que o Zequinha, né, pega aqui duro aqui, irmão. Sexta-feira não teve jeito de ouvir, que eu viajei, né? E nós, tem dia que é 3, tem dia que é 2, tem dia que é 1, tem dia que é 5, tem dia que é 8, mas vem, irmãos, se é 1, se é 2, se é 10, se é 1 milhão, vamos orar e Deus vai abençoar nós muito mais ainda, viu? E que vocês tenham uma ótima semana, bom trabalho para todos, irmãos. Tem irmãos viajando, irmãos que vai viajar, e cuidado, certo? Não anda que nem eu não dou exemplo para vocês, não copiem o pastor em estrada. Isso eu peço para os irmãos para não fazer isso, tá? Amém? Deus Santo, em nome de Jesus, muito obrigado por esse culto. Esteja abençoando, Pai, a cada irmão. Deus Santo, que a semana seja produtiva, abençoada, livre de acidentes no trânsito, no trabalho, os irmãos que estão viajando, os irmãos que vão viajar. Não deixe, Pai Santo, acontecer, ó Deus, que nós tenhamos o cuidado de dirigir segundo as normas. Peço perdão ao Senhor, porque eu não tenho cumprido com essa obrigação, e eu tenho a obrigação de pedir perdão, pedir ajuda, para que nós nos controlemos, meu Deus, para que nós não venhamos uma hora causar
causar, meu Deus, um transtorno na nossa vida física. Então, Pai Santo, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja e que nós sejamos, meu Deus, excelente, e que as pessoas possam olhar para nós e nos ver como filhos de Deus. Que a semana seja abençoada, que os doentes sejam curados. Peço ao Senhor, visita a Michele, ó Pai Santo, o Senhor é misericordioso, cura a Michele, dá saúde para a Michele, visita todos aqueles, Pai Santo, que dependem de um milagre, de uma cura, que o Senhor esteja abençoando. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Agradeço, Senhor, por esta juventude e que eles possam ter uma firme posição diante do Senhor e te servir com a força que eles têm. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço agora e sempre. Que a graça de Deus Pai, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos digam: Deus abençoe vocês. Até a próxima, até terça-feira, em nome de Jesus Cristo, viu? Muito obrigado a todos, amém.